Olá pessoal, no tutorial de hoje eu vou retomar com vocês o que nós vimos aí na nossa aula, na nossa live de hoje, sobre redimensionamento de imagem, composição fotográfica e a ideia de pixel e resolução, tá? Então eu tô aqui com o meu Pixlr já engatilhado numa aba, vou escolher aqui a minha opção do Pixlr e vou retomar com vocês o que nós falamos hoje. Então, num primeiro momento, eu mostrei para vocês uma possibilidade, né? Abrindo uma imagem aqui, que é a imagem que eu usei, né, como exemplo. E nós falamos um pouquinho sobre a formação da imagem digital, né? Nós temos dois tipos de imagem digital, a imagem vetorial e a imagem mapa de bits, né? Mapa de pixel. E quando a gente fala de imagem mapa de bits, é o que nós falamos referenciando aí as imagens fotográficas, tá? As imagens vetoriais, eu vou colocar aqui um exemplo para vocês. As imagens vetoriais, elas são imagens que produzem fundos mais chapados, poucas nuances de cor, né? E a gente tem aí um uso mais voltado para a ilustração, para o desenho, para logotipos, né? Que tem a necessidade de serem ampliados, diminuídos, reduzidos várias vezes, sem perder a qualidade da imagem. Então, a imagem vetorial, ela tem mais essa propriedade, né, de estar mais com cores mais chapadas e cores mais sem tantas nuances de cor, tá? As imagens bitmap são imagens fotográficas, tá? As imagens fotográficas, elas são formadas, né, vou dar um zoom aqui pelo nosso programa. E a imagem fotográfica, a imagem mapa de bits, ela é muito característica porque ela é formada aí pelos quadradinhos, né, que são os pixels que a gente vê nas imagens. Então, se a gente estourar o zoom aqui, né, aqui a gente já começa a ver os elementos visuais que formam essa imagem digital, que são esses quadradinhos chamados aí de pixel, que é uma abreviação, tá, turma, de Picture Element. E para que a gente não falasse toda hora Picture Element, virou o acrônimo Pixel. Então, esses quadradinhos, eles são os caras mais responsáveis pela qualidade da imagem, porque quanto maior o número de pixel, melhor a qualidade da minha imagem, tá? Então, eu estourei aqui para vocês observarem como eles se comportam, né, as nuances de cor e as tonalidades que eles são responsáveis na imagem. Então, quando a gente fala sobre a resolução de uma imagem, normalmente a gente tem um cálculo de resolução, né, que seria a qualidade e a quantidade de pixel. A gente normalmente tem um cálculo aí que os programas gráficos fazem, que é largura vezes altura da imagem, e eu tenho, então, a resolução da minha imagem. Então, por exemplo, se a gente tiver, né, uma imagem com 1000 pixels por 1000 pixels, se eu multiplicar altura e largura, eu vou ter 1 milhão de pixels. E 1 milhão de pixels nós chamamos de 1 megapixel. Né? Cada milhão de pixels nós chamamos de 1 megapixel. Daí a ideia das resoluções de câmeras. Né? Então, a resolução da câmera, ela me traz a capacidade que aquela câmera, aquele equipamento tem de capturar uma imagem de boa qualidade e até onde a capacidade daquela câmera vai. Então, hoje nós temos aí câmeras profissionais, né, com mais de 30 megapixels de... Perdão, gente. Com mais de 30 megapixels de capacidade, tá? E temos as máquinas, né, as câmeras dos celulares, tanto do Android quanto do iOS, a gente tem aí boas capacidades em megapixel e vocês podem verificar isso desde que vocês entrarem aí nas configurações das câmeras de vocês, principalmente do Android, que ele vai apresentar aí
alguns tamanhos de imagens em pixel, né? Quanto maior esse número, melhor a imagem, quanto menor, menor qualidade essa imagem vai ter. Isso quer dizer, isso é muito importante, porque se nós quisermos, por exemplo, fazer uma impressão, né, da minha imagem, eu preciso ter uma boa qualidade, caso contrário, nós vamos ter imagens pixelizadas, né, que é o que está acontecendo aqui quando eu dou esse zoom estourado na imagem, tá? Normalmente as imagens que estão na internet, imagens web, né, então a gente tem aqui, por exemplo, eu vou fazer uma busca de imagem e vocês vão ver que a gente tem aqui algumas, nas ferramentas, nós temos aí algumas possibilidades de trabalhar com tamanhos, né? Os tamanhos aqui de imagem. Então, por exemplo, se eu colocar aqui a possibilidade de grande, tá, né? Vou ter imagens que têm uma resolução razoavelmente boa, tá? Para que a gente possa fazer algo, né? Relacionado a um trabalho de impressão ou alguma coisa nesse tipo, tá? Também tenho aqui a possibilidade na busca de direitos de uso, as imagens que são filtradas, aqui uma busca sem licença, eu tenho imagens que são marcadas para reutilização com modificação, então, por exemplo, são imagens que eu posso utilizá-las, né, fazendo modificações, marcadas para reutilização. Isso é muito importante, né, porque está relacionado diretamente à questão dos direitos autorais das imagens que a gente tem na busca pelo Google, né, pelo Google Images. Lembrando que o Google Imagens, ele não é um buscador, ele não é, perdão, um armazenador de imagens digitais, como banco de imagens, ele é somente um direcionador, né, e um selecionador de imagens que estão contidos em sites que a gente tem hospedados na web. Mas muito bem, vamos voltar aqui então. Então vocês viram que na imagem mapa de bits, essa ideia da resolução ela é fundamental e que quanto maior a resolução, melhor a qualidade da imagem e que 1 megapixel equivale a 1 milhão de pixels. Então se eu tiver uma câmera com 20 megapixels, a capacidade dessa câmera é uma imagem de 20 milhões de pixels, que é realmente uma qualidade bastante alta, né? Para que a gente possa trabalhar com ela. Muito bem, então nós vimos essa primeira parte em relação à ideia da resolução e vimos também a questão do redimensionamento de imagem. Então, eu tenho duas formas de fazer o redimensionamento. Uma é usando o menu, item de menu Image Size, aonde eu posso diminuir a minha imagem aqui, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui 800, e vejam que, proporcionalmente, a minha largura a minha altura, né, já se adaptou à minha largura, no momento que eu mudei aqui o valor, porque eu estava com essa opção aqui de manter as proporções habilitada, né? Quando eu dou um apply, vocês vão ver que a minha imagem ela diminuiu de tamanho, mas ela manteve a proporção. Vou dar um Ctrl Z, vou voltar ao tamanho normal, e vocês vão ver que se eu tiver numa imagem onde esse checkbox não estiver ativo, e eu fizer aqui uma modificação, né, ela só alterou a largura e não a altura, quando eu aplicar, a minha proporção vai se perder e eu não vou ter mais a proporção que eu tinha na minha imagem. Então, esse é o erro mais comum de quem trabalha com imagem, que é a deformação fora de proporção. Vocês não vão fazer isso, obviamente, tenho certeza que não. Não é mesmo? Bom, então se eu quiser fazer uma diminuição sem me preocupar com um tamanho exato, eu venho aqui no tamanho da imagem e eu posso colocar, essa imagem está muito grande, ela está com, sei lá, 5.000 pixels de largura e 3.000 de altura, então eu vou diminuir ela, eu diminuo por aqui, né, e consigo fazer uma diminuição, uma redução da imagem
a partir do momento que esse check está ok, ela vai fazer a minha redução de forma proporcional. Mas e se eu quiser trabalhar com uma imagem com um tamanho pré-fixado, né? Que é nosso exercício. Então, eu tenho que fazer uma imagem aonde ela tem um tamanho específico. Eu tenho que transformar aquela imagem num tamanho específico. E aí o exemplo que eu dei vocês são fotógrafos, né, do jornal, e o editor do jornal, o editor-chefe, pede para que vocês apresentem 5 imagens sobre um determinado acontecimento, só que elas têm que estar num tamanho específico de 800 por 600, que é o que foi pedido lá no nosso exercício no sala de aula, ok? Então, eu vou fechar essa minha imagem aqui, né? E vou começar de uma outra forma. Então, vocês viram que num primeiro momento eu comecei criando, abrindo uma imagem, né? Uma imagem Open Image, e usei essa imagem aqui, tá? E agora eu vou trabalhar de uma outra forma. Eu vou criar uma imagem, essa imagem eu vou criar do zero, e a dica que eu dou é vocês usarem Ultra HD ou Full HD, porque vocês estão trabalhando com as câmeras de celular de vocês, que tem uma boa resolução, né? E aí eu vou escolher então o Ultra HD. Observem que o tamanho do Ultra HD é 3.840 pixels por 2.160. Então, uma resolução aí, ó, vejam aqui, bem boa. Então, eu vou criar essa imagem, tá? Observando que essa imagem Full HD, ela veio com o meu tamanho original, 3.840 por 2.160, mas não é esse o tamanho que está sendo solicitado na atividade. Então, eu vou voltar aqui, vou fechar essa minha imagem e vou criar uma imagem em Ultra HD, mas eu vou colocar aqui, vou até chamar essa imagem de redimensionamento, e vou colocar o tamanho que foi pedido no exercício, 800 por 600, que é o tamanho fixo, tá? Coloco aqui na opção criar, ele já me deu aqui o tamanho da minha imagem, olha aqui, 800 por 600, só que agora eu tenho uma imagem vazia aqui, vocês estão vendo que eu tenho uma camada transparente, xadrezinha aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma outra imagem que eu quero colocar neste tamanho. Então, eu vou vir aqui e vou abrir uma imagem. Vou vir por aqui, tá? Então, eu estou aqui com a minha layer, com a minha camada. Eu vou acrescentar uma outra layer aqui, uma outra camada de imagem. Então, ó, uma layer pode ser vazia, pode ser com uma imagem, pode ser de texto. Eu vou escolher aqui uma imagem e vou buscar a imagem que nós trabalhamos no tutorial passado, tá? Que é esta imagem aqui, e vou colocar para ela abrir em cima desta imagem. Então, observem aqui na minha caixinha, na minha paleta das layers, das camadas, eu tenho a layer 1, que ela está vazia, e a layer 2 é a minha imagem que eu já trouxe. Meu desafio vai ser o quê? Colocar a minha figura, na minha imagem que eu abri, neste tamanho. Então, vou diminuir um pouquinho aqui a minha imagem pelo navegador, e vocês vão ver que este tamanho, essa moldurinha pequena que está aqui no centro, é o tamanho que eu pedi, 800 por 600. A minha imagem, olha só o tamanho que ela está. Às vezes, gente, acontece de vocês estarem nesse formato e falarem, ixi, a minha imagem não está aparecendo inteira. Então, vocês sempre deem um zoom menos aqui, ó. E aí a gente vai fazer o quê? Nós vamos adequar, né, essa imagem com o mouse, nós vamos diminuir essa imagem até que ela fique no tamanho que a gente quer, o tamanho que foi pedido. Agora eu vou aumentar o zoom aqui. Observem que eu não posso ir além, se eu for além, eu vou ficar com o espaço da imagem vazio, e aí eu vou deixar aqui, ó, o máximo que eu consigo diminuir. Cheguei no tamanho que eu queria, dou um Enter, tá? E aí ela vai
ela vai aparecer ali como uma possibilidade e um tamanho que a gente vai poder usar no nosso portfólio. Feito isso, a gente vai... Ih, gente, está tocando meu celular aqui, só um minutinho. Então, a gente vai salvar essa imagem, porque a gente já deixou ela do tamanho, olhem aqui, imagem. E aqui está o tamanho que a gente criou, né? Agora é só eu salvar essa imagem e colocá-la lá no nosso portfólio. Lembrando que essa imagem que está aqui, ela já foi tratada, tá? Ela já foi editada, né? Lembrem-se que a gente colocou aqui saturação, trabalhamos branco e preto, né? Uma série de coisas. Vou salvar como JPEG, qualidade alta, e vou fazer o download dessa imagem para que ela venha para o meu computador e eu possa subir para o meu portfólio, ok? Então, foi isso que nós fizemos no nosso redimensionamento, né, de hoje, da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, compreendido, e estou à disposição para vocês, para as dúvidas que possam surgir. Tá bom? Desculpa aí o toque do celular, um beijo para todo mundo e até o nosso próximo tutorial e encontro nesses tempos difíceis. Beijo!